Eu vos saldo com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com você? Eu sou o pastor Josanildo, seja muito bem-vindo a mais uma reflexão da Palavra de Deus. E hoje, como texto base, eu quero ler aqui em 2 Samuel, capítulo de número 8, apenas o início, que diz assim: São estes o nome dos valentes de Davi. É baseado dentro desse contexto, na relação de Davi para com seu exército, e o exército para com Davi, que eu quero trazer aqui mais um ensino da palavra de Deus. Eu tenho trazido alguns ensinos acerca do crescimento da igreja, e a igreja tem enfrentado inúmeros desafios, e um deles é o crescimento. E quem não deseja o crescimento? É desejo de todo pastor, de todo líder, ver aí a sua igreja crescer, seu departamento crescer. Só que para isso acontecer, não só depende de Deus, depende também de cada um de nós, da nossa participação. Isso é muito importante. A nossa participação em conjunta, em harmonia, em unidade. Então, como texto, eu quero pegar aqui a história de Davi para com o seu exército. Aqui, Davi é um homem que tem uma promessa, um chamado, mas ninguém nessa vida chega a lugar nenhum sozinho. Davi vai chegar ao trono porque primeiro é chamado por Deus, tem uma promessa, é o escolhido, mas porém tinha pessoas ali ao seu lado. E hoje eu quero falar sobre um grande desafio que a igreja passa. Uma das coisas que impede o crescimento, o avanço da igreja, do departamento, é exatamente o relacionamento entre o líder para com seus liderados. Essa falta de relacionamento, a forma de tratamento de ambas as partes, tem sido um dos motivos pelo qual a igreja não cresce, o trabalho não avança, o departamento não avança, porque é muito importante esse elo, é muito importante essa aliança, é muito importante o tratamento tanto do pastor para com o seu rebanho, o corpo de obreiros, como também o corpo de obreiro em relação ao seu pastor, a você líder de departamento, com seus liderados. Então, esse tratamento, essa falta de relacionamento, de tratamento, tem sido um dos motivos pelo qual não avança o projeto. Imagine uma empresa sem funcionário, como é que vai para frente? Se o lucro, o progresso da empresa é o funcionário, assim também é a obra, assim também é a igreja. O pastor sozinho não faz a obra, precisa do corpo de obreiro. É muito importante o relacionamento, é muito importante observar esse relacionamento que havia entre Davi e o seu exército. E eu separei aqui pelo menos 3 coisas que é muito importante que todo líder execute, faça, venha fazer em relação aos seus obreiros para que venha ter sucesso, crescer. E eu gostaria que você pegasse uma caneta, um papel e anotasse. E eu tenho certeza que se você põe em prática, você vai ver o resultado na sua igreja, você vai ver o resultado no seu departamento. É com você, líder. Essa mensagem é para você. Então anote aí, a primeira coisa que o líder precisa ter em relação ao obreiro é acreditar no obreiro. Isso mesmo. Seja você o primeiro a acreditar no corpo de obreiro que você tem. Seja você o primeiro a acreditar naqueles que estão ao seu lado. Davi, ele acreditou em cada um deles, mesmo quando eles estavam em situação difícil, quando Davi estava na caverna de Adulão. Mas Davi acreditou. Davi deu um voto de confiança a cada um deles. O seu voto de confiança é muito importante. Isso traz motivação para o seu obreiro. Olha, quando
um comandante vai para a guerra com seu exército, no seu discurso, uma das coisas que ele fala é exatamente acreditar em cada um que está ali ao seu lado. Isso traz motivação para os guerreiros. E é isso aqui que eu vejo que às vezes falta na vida do líder. Ao invés de acreditar, é o primeiro a não acreditar. Ao invés de motivar, é o primeiro a desmotivar. E eu tenho visto isso muito acontecer. Há 30 anos servindo ao Senhor, eu tenho visto. Uma certa feita eu separei um obreiro para um determinado departamento e o líder maior, vendo aquele obreiro, ele desacreditou. Ele desacreditou e perguntou para mim, tem certeza que ele vai dar resultado? E eu acreditei. Passou-se o tempo, esse obreiro trouxe o resultado. Então, se você de fato quer ver o crescimento, se você de fato quer ver o rebanho crescer, quer ver a igreja crescer, então seja você o primeiro a acreditar naqueles que estão ao seu lado. Acredita! Dá o voto de confiança. Não importa como ele vai agir, tem uns que pode até não te corresponder, faz parte. Jesus investiu em 12. Um jogou fora, mas 11 deu conta. Que você venha a ser esse líder que acredita. E o seu voto de confiança, repito, é muito importante para o obreiro que está ao seu lado. A falta de crédito tem sido um dos motivos que tem impedido o rebanho avançar. A segunda coisa é o respeito do líder para com o obreiro e o obreiro para com o líder. Havia um respeito muito bonito, muito grande em relação Davi para com seus liderados. Esse respeito tem que ser mútuo, tanto de um para com o outro. E a falta desse respeito também tem sido outro do motivo que tem impedido o rebanho avançar, crescer. Tem líder que não sabe respeitar o espaço do obreiro. Tem líder que toma o altar todo para ele, toma toda hora para ele. Parece que só é ele a quem Deus chamou. Ele esquece que Deus o chamou, mas também esquece que os seus liderados também Deus chamou. Tem muitos líderes dessa forma. Como eu disse, há mais de 30 anos servindo ao Senhor, eu tenho visto muito isso acontecer. E essa falta de respeito à unção do outro tem sido outro motivo que tem impedido o rebanho crescer, a igreja crescer. Então é muito importante você respeitar o espaço do outro, a unção do outro, o chamado do outro. Quando isso acontece, a igreja só tem a ganhar, o rebanho só tem a ganhar. Então, que você venha entender o teu chamado, mas também respeitar o chamado do outro. Há um ditado que diz que funcionário contente produz. Se funcionário estiver descontente, não produz. Assim também o obreiro. Você quer ver o obreiro ir? Então dê espaço para ele, deixa ele trabalhar. Acredita, respeita também a unção que há no teu irmão. O terceiro ponto é valorizar o seu obreiro. Isso mesmo. É muito importante. Aqui está outro grande problema. Às vezes, o líder valoriza mais quem está lá fora do que quem está dentro. Tem líder que acaba dando mais valor
aquele que está lá fora, que ele nem conhece a origem, do que aqueles que estão ao seu lado dia a dia lutando e batalhando. Isso eu tenho visto muito acontecer. Não é que a gente não vá acreditar ou dar espaço para os convidados. Não, nós temos que ser hospitaleiros, não estou falando sobre isso. A obra de Deus é feita pelo todo. Nós precisamos daqueles que estão local, como também daqueles que estão lá do outro lado, os pregadores itinerantes, os missionários e missionárias, enfim, é toda uma harmonia, todo um conjunto. Mas eu estou falando aqui em você valorizar a prata da casa, que muitas vezes não é valorizado. Se você observar com calma e com cuidado, você vai ver aí que você tem grandes obreiros. Tem ministério que tem obreiros com uma chamada tão linda na arte da pregação, na arte da música, do ensinamento, mas muitas vezes não valoriza. Convida inúmeras pessoas e muitas vezes esquece aquele que está ali dentro. Olha para cá, você pode estar desprezando um grande pregador, um grande músico, um grande ensinador. Quem um dia brincou com José, jamais imaginaria que ele seria governador. Quem um dia brincou com Davi, jamais imaginaria que um dia ele seria rei. Então, que você não se prenda ao momento, que você líder, que você pastor, venha observar melhor o rebanho que está do teu lado. E que assim como Davi você venha fazer, porque Davi valorizou cada um deles. E eles valorizavam a Davi. Era um por todos e todos por um. Havia esta harmonia e esta aliança. Aplique essas 3 coisas no seu rebanho, na sua igreja. E eu tenho certeza que o resultado vem. Repito, a receita só vale se aplicar. Aplique essas 3 coisas. Primeiro, acredite no obreiro que está ao teu lado. Segundo, respeite o espaço, a unção dele. E terceiro, valorize assim como você quer ser valorizado. E eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.